Jogaram uma bomba no mundo da cidadania italiana e nós vamos ser obrigados a engolir essa bomba goela abaixo. Provavelmente você deve ter ouvido de ontem para cá inúmeras matérias jornalísticas falando sobre o fim da geração para requerimento de cidadania e você deve estar querendo saber o que aconteceu. O Conselho de Ministros italiano se reuniu e emitiu um decreto-lei. Nesse decreto, eles revogaram inúmeros artigos da Lei de Cidadania. Dentre eles, o artigo 1º, que é aquele que diz que é cidadão italiano todo filho de italiano. Então, revogando esse simples artigo, eles geraram o maior caos no nosso mundinho da cidadania italiana. Mas vamos dar um passinho atrás e entender o que é e como funciona um decreto-lei. O decreto-lei é uma norma feita para regular algo que necessite ser regulado com uma certa urgência. Ele não é uma lei, porque uma lei precisa de muito tempo para ser criada. Ela não pode ser feita do dia para a noite. Mas, em caso de urgência, o governo, nesse caso os ministros, tem a possibilidade de criar essa norma com força de lei para suprir demandas urgentes. Por isso, ela tem efeito imediato. Como ela é urgente, ela começa a valer rapidamente após a sua publicação. Então, nesse caso, esse decreto-lei, ele passou a valer dia 28 de março de 2025, que foi o dia que ele foi publicado no Diário Oficial Italiano, digamos assim. Então, a partir do dia 28, esse decreto-lei ele tem 60 dias para ser convertido em lei ou não. E o que isso muda na nossa vida? Vou ler para vocês um trechinho do que fala esse decreto. O decreto diz que considera-se que nunca adquiriu a cidadania italiana quem nasceu no exterior antes da entrada em vigor deste artigo, ou seja, antes de 27 de março de 2025. É que possua outra nacionalidade, salvo algumas exceções. Dentre elas, quem deu entrada no processo de cidadania por qualquer meio, seja judicial, administrativo na Itália ou administrativo no consulado, até o dia 27 de março de 2025. Genitores que tenham residido na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos antes do nascimento da criança e ascendente de 1º grau nascido na Itália. Ou seja, pelos próximos 60 dias, só filho e neto de italiano vão poder fazer requerimento de cidadania italiana. E por que eu estou falando tanto desse prazo de 60 dias? Porque se passarem esses 60 dias e o decreto não for convertido em lei, volta tudo como era antes. Volta a valer todos os artigos da Lei de Cidadania 91 de 92 que foram revogados. Mas, infelizmente, se eles, depois desses 90 dias, converterem esse decreto em lei, a única coisa que vai poder ser feita vai ser brigar pela inconstitucionalidade deste decreto na justiça. Primeiro, porque é impossível negar que ele viola a questão da urgência do decreto-lei. Porque que urgência é essa que pode esperar 30 anos sem que ninguém criasse uma lei para modificar a anterior lei de cidadania? E pela discriminação entre descendentes italianos, né? Porque tem uma óbvia discriminação ali entre os descendentes de pessoas que nascem na Itália, que moram na Itália, e de pessoas que moram fora da Itália ou que nunca moraram na Itália. Enfim, agora quem ainda não tinha conseguido agendar uma vaga no consulado, quem não deu entrada no processo administrativo aqui na Itália, ou estava vindo para a Itália, ou está com passagem marcada para vir, infelizmente essas pessoas têm que esperar. O que eu aconselho é, espere esses 60 dias para ver o que vai acontecer, se vai ser convertido em lei ou não, ou se você tem condições de entrar com um processo judicial já questionando a constitucionalidade deste decreto-lei, faça isso, entendeu? Infelizmente a gente fica meio de mãos atadas porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava esperando uma lei assim, um decreto-lei tão bizarro e ainda mais do jeito que foi feito. Então a gente não tem muito o que fazer. É esperar e torcer para o bom senso desses políticos que a gente sabe que na maioria das vezes não tem, que eles não convertam esse decreto em lei. Então, aproveitar o momento e me fala aqui nos comentários em que fase da cidadania você estaria agora, como você está se sentindo nesse momento, que eu sei que é uma coisa que pegou todo mundo despreparado
e a gente fica muito triste em meio a todo esse caos, né? Mas o que eu puder fazer para estar esclarecendo dúvidas de vocês, eu vou estar fazendo. Já conversei com alguns clientes que receberam e-mail de consulado e vieram me questionar, clientes que estão aqui na Itália fazendo a cidadania. Enfim, a gente vai se ajudando porque é só o que nos resta nesse momento de caos e desespero aí no nosso mundo da cidadania italiana.